em questão de valores, são exatamente 3 vezes os valores que a gente tem aqui. Então, a gente tem que saber levar em consideração também essas variações de mercado. Mas lá vocês têm um padrão, lá vocês têm uma base, para vocês saberem que dali vocês vão aliar, parear, né, junto com o lugar, a região que vocês moram. Então, aí cada um vai poder saber mais ou menos quanto desse mais, dessa média, e quanto desse menos, que vocês vão poder atuar. Só observando que lá, quando fala mínimo, aquele valor, vocês têm que saber que o valor é mínimo. Menos daquilo a gente não pode cobrar, porque seria injusto com tudo aquilo que vocês investiram para pagar um curso que é longo, né? Pagar livros, fazerem outros cursos e se especializarem. Então, para a gente saber que é uma questão de justiça, uma questão de padrão, porque menos daquilo a gente não deve cobrar, né? Não deve, não é que não pode. Cada um é a linha da maneira que é possível, mas a gente não deve cobrar. Então, tá aí também outra dica, né, que faz parte do nosso processo e está linkado assim com o nosso tema. Bom, falando da decisão, né, do STJ, do STF, então a gente não pode deixar de passar por algumas coisas aqui que eu acho que são importantíssimas nesse momento para a gente. Porque quando aconteceu isso, eu também, a gente fica em dúvida. E agora? Todo mundo vai comprar? Vai, todo mundo que quiser comprar pode comprar. É uma decisão, né? Claro que os conselhos estão recorrendo, mas isso já é uma realidade, e como é que a gente vai lidar com ela? Mas se pode comprar, eles podem aplicar, e como é que vai ficar isso? Então, a gente já tem alguns parâmetros, alguns limites, né? Porém, algumas coisas ainda estão sendo moduladas. Então, por exemplo, essa decisão, né? A avaliação psicológica deixa de ser algo privativo da atuação psicológica e do psicólogo? Não. As pessoas podem comprar, podem olhar, podem ler. Claro que se alguém vai fazer concurso, digamos que a coisa vai ficar bem contaminada, mas pode sim. Mas essa pessoa não pode aplicar os testes, não pode laudar, não pode assinar. Isso continua sendo, né, restrito ao psicólogo e de responsabilidade do psicólogo. Mas vai ter uma outra pessoa que faça isso? Vai, gente. A gente não tem controle sobre as pessoas por aí. Porém, é ilegal, está errado e tem, sim, claro, consequências, né? Então, tem uma lei que nos assegura e não foi revogado por tal decisão, né, que é a questão da inconstitucionalidade, que a aplicação de técnicas e instrumentos de avaliação psicológica para os fins estabelecidos na referida lei continua sendo privativo da psicologia. Então, por exemplo, ao portador de diploma, o que ele pode fazer? O direito de ensinar nos cursos, né, que estão associados, exercer a profissão de psicólogo, e ainda é privativa a utilização de métodos e técnicas psicológicas com esses objetivos. Diagnóstico psicológico, seja em qualquer área, tá? Clínica, hospital, escola, empresa, tá? Orientação e seleção de profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas de ajustamento. Então, assim, o que foi aberto, né, ao público foi a comercialização. Então, sim, as pessoas vão poder ir nos lugares e poder comprar testes, mas eles não poderão utilizá-los dentro da característica acima. Então, de todo jeito, isso ainda vai ficar com algumas dúvidas no mercado, e por isso que os conselhos estão começando a entrar com algumas medidas para a gente saber começo, meio e fim, limites e tudo mais. Mas é muito importante que agora nós, psicólogos, tomamos posse disso aqui e sabemos exatamente qual o limite de atuação que continua sendo nosso e ficarmos muito atentos para que outros profissionais que possam estar fazendo coisas que não podem ser feitas.
E, claro, como tudo na vida, o primeiro passo é a gente orientar, o primeiro passo é a gente levar isso para o nosso conselho, enfim. E temos todo o suporte para a gente poder, novamente, se estabelecer no mercado de uma forma que tenhamos credibilidade, confiabilidade, porque isso é que a gente não pode perder, porque isso aqui, infelizmente, causou muita confusão. Não tanto até nos psicólogos, mas no público de uma forma geral. E muita gente leiga e até vizinhos, nossa, viu isso aqui? A gente vai poder comprar, olhar, né? Ah, meu Deus, né? Vamos lá, vamos rezar uma missa aqui e explicar o que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é importante a gente saber e incluir no nosso tema, porque tem tudo a ver com o que vai acontecer, né? Daqui para frente do que a gente vai fazer. Na verdade, assim, aumentou só a nossa responsabilidade, mas tudo bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, já estamos trabalhando, né? Quer dizer, quando a gente fala nós, é porque a gente é psicólogo. Mas o Conselho Federal já está trabalhando com embargos de declaração, com elementos, né? Que tem inconclusões, que algumas coisas que ficaram ambíguas. Foi aprovado uma criação de um grupo de trabalho para assegurar a integralidade técnica, principalmente ética. Isso, gente, é verdade. A gente vai falar um pouquinho de ética aqui, a gente tem que bater nisso, porque a gente já viu, isso acontece em qualquer profissão, não é só na nossa, não. E por isso que a gente está falando isso aqui à vontade com vocês. Acontece em qualquer profissão. Daqueles profissionais que, por inocência, por ingenuidade, às vezes por saber, mas não dar importância ou não ter um grau de profissionalismo, né, ou ética, e entregar os testes para qualquer pessoa, corrigir, fazer, aplicar. A gente já viu muito isso por aí, né? Então, a gente agora precisa assegurar essa integralidade, essa ética, e cabe a nós agora reforçarmos isso enquanto atitude, trabalhando, né? E quem dá aula e quem trabalha com o público, poder também assegurar isso como uma rede mesmo de informação. E as normativas, a valorização, inclusive a fiscalização do SATEPS, que agora fica mais forte, né? Enfim. E essas decisões, claro, para a gente poder ver que limites são esses de riscos e ações legislativas e entrar com um projeto de lei para nos proteger, para proteger a nossa profissão, mas no sentido aqui de quem ou o que e aonde e como que nós vamos utilizar tudo isso que a gente tem, sempre teve. Gente, se vocês abrem lá, a lista do SATEPS de teste é interminável, é enorme. Mas a gente vai ver que, na prática, o psicólogo também usa muito pouco. E daí, essa conversa aqui aberta, franca, e para a gente compartilhar e trocar figurinha, tirar dúvidas. E quem quiser deixar a pergunta ou falar com o Henrique, a gente vai interromper a qualquer momento para poder conversar, porque isso agora é muito importante para todos nós, né? Bom, então, falando da ética, nosso juramento, lembrando para todos que a gente prometeu que a gente tinha deveres, obrigações, né, e um propósito de vida, que eu acho que, além de tudo aqui, é um propósito de vida para quem, quando escolhe a profissão. Até um tempo atrás, quando não era restrito, né, mas é um ponto, inclusive, que o Conselho vai ter que rever e alinhar conosco também. Porque existe pela lei, quando você delega para alguém que não é psicólogo um teste para aplicar o que seja, né? Existe isso em lei. Nós podemos ser autuados, julgados, inclusive sermos presos por isso. Não sei se vocês sabiam que isso existia, mas existe sim. E agora, como vai ficar esse trâmite? Como vai ficar esse limite também, né? Porque a lei existe, né? Independe se foi autorizado ou não. Então, tem muitas coisas aqui que a gente precisa, assim, conversar, precisa atualizar, precisa acompanhar, né? Cada passo que o conselho for dando, né? E tirando nossas dúvidas, porque as dúvidas agora são de todos nós, porém, eu acho que por outro lado, isso veio fortalecer muito a nossa posição e a nossa profissão.
Uma outra coisa é que já vi escutar isso, já escutei muito, formandos, estagiários, e, gente, eu às vezes até nem entendo, estou sendo muito sincera com vocês, nem entendo, mas já escutei de pessoas formadas. Jamais vou usar teste, isso aqui não cabe no meu trabalho. Tá, ok, não, porque você não quer, porque o teste é uma ferramenta, usa quem quer, ok, isso é lógico, né? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas, por exemplo, que em consultórios, né, em determinados processos, poderiam fazer o uso do teste, inclusive, para facilitar o trabalho, para fazer um diagnóstico, para ajudar a entender esse paciente, por exemplo, né? Até para fazer com que ele faça um roteiro, né, de atendimento até mais ágil, mais eficiente, mas pessoas assim com resistências em usar os testes que são nossos, né? Eles foram feitos, estudados, validados, levaram anos para que a gente pudesse ter uma ferramenta na mão que nos ajudasse para ajudar o outro. Então, pessoas, teste psicológico, avaliação psicológica, independe da abordagem do psicólogo. Qualquer psicólogo, em qualquer área, pode fazer uso deles. Para muitas pessoas, isso aqui é muito óbvio que eu estou falando, mas quando eu coloco alguma coisa aqui, ela vem de uma demanda que eu escuto, é uma demanda que o mercado me traz, e dúvidas, inclusive, que vêm sob a forma de dúvida. A pessoa me pergunta se ela pode usar uma bateria, um teste, num determinado lugar, se aquilo é adequado, né? Então, o importante é a gente poder se situar nisso tudo. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos seguir, Henrique? Nenhuma dúvida por enquanto, Ok. professora. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode ligar o microfone, a gente vai estar respondendo para vocês. Então tá bom, então vamos embora. Bom, então uma divisão didática, né, mas é importante também. Antes seriam os testes restritos, né, a psicólogos. Hoje a gente fala assim, são restritos a psicólogos, são de psicólogos, mas a gente coloca para psicólogos e não restritos a psicólogos. Porque temos muita coisa também dentro do SATEPS que qualquer pessoa pode usar, seja empresa, RHs, até mesmo em seleções de pessoal, que está lá, e as pessoas, por exemplo, né, elas não fazem uso, mas estava lá. Enfim. Então, para o psicólogo usar, o critério qual é? Consultar regularmente a lista de SATEPS para saber se o teste está favorável. Aqueles que não estão favoráveis, eles são proibidos, nunca mais, jamais. Não, jamais, também não é assim. Por quê? Tem muitas pessoas que compraram um teste e a bateria, a gente sabe, né, que o kit é caro, ele não é tão baratinho, e compraram, não usaram, usaram a metade, está lá. E agora, o que eu faço? Hoje, a coisa está caminhando mais rápido, mais ágil, que um teste entra como não favorável para ele ser avaliado, mas logo depois ele pode voltar a ser favorável. Então, para quem comprou um teste hoje não está favorável, aguarda um pouquinho ou vão se informando, tá? Porque daqui a pouquinho ele pode estar favorável, né? Para aquele teste que passou muito tempo e a pessoa guardou porque tinha comprado e não usa, sim, pode ser usado. Mas aí a gente vai usar com finalidade de pesquisa, vai usar com finalidade de aprendizado, vai usar com finalidade de um complemento. Mas ele não vai poder entrar, por exemplo, num laudo e ser citado num laudo, tá? Como fator em conjunto numa bateria para eu fazer determinado diagnóstico. Mas eu posso usar ele como uma pesquisa, como complementar, para levantar dados. Sim, isso não está proibido, ok? Bom, e tem aqueles testes que a gente, né, tem por aí, e lá dentro do SATEPS, tem testes excelentes, que a gente usa ele como complementares de bateria, mas que eles são excelentes para nos ajudar exatamente em algum fator
que a gente precisa saber como adicional. Então, ele não vai, nos vai dar dados. Por exemplo, nós temos a escala de avaliação do clima organizacional, isso é importantíssimo para a empresa, né? Para quem faz pesquisa de cultura e clima, nós temos um lá. Então, ele adapta para a empresa. Temos inventário, né, da ansiedade, depressão. Esse inventário aqui, ele não é restrito, porque ele é um estudo aberto, então ele ficou aberto para que algumas pessoas pudessem usar. Mas eles nos ajudam a levantar informações, a piscar aquela luzinha, nossa, isso aqui eu preciso estudar mais, eu preciso aprofundar. Então, eu vou lá num teste para poder saber, e saber se isso aqui realmente, qual é o volume, qual é a constância, qual é a profundidade. Então, eu vou lá num teste para eu saber e ter mais dados sobre isso aqui. Então, na clínica, isso aqui é interessante, né? Dependendo do quadro, dependendo da bateria, ele pode entrar como complementar. Então, a gente tem muita coisa que a gente tem à disposição, porém, por exemplo, o que acontece na prática, na realidade? Para cada módulo que eu dou de aula, eu levanto essa pesquisa. Para os estagiários, eu levanto essa pesquisa. Para os RHs que são psicólogos e atuam, eu levanto essa pesquisa. Com colegas que têm outras pessoas, eu peço e solicito a pesquisa. Então, o que a gente vê no mercado? Que o psicólogo usa pouquíssimo ou quase nada. Bom, e aí a gente começa a fazer umas perguntas. Aí eu vou mostrar algumas coisas que hoje, né, não vai dar para ver tudo, mas algumas coisas o que esses dados levantaram para a gente e que é real, tá? Então, vamos perguntar algumas coisas aqui antes para a gente pensar. Por que o psicólogo não está utilizando o teste? O que aconteceu? Né? Nas faculdades, tem módulos, né? Tem, às vezes, um semestre inteiro que a gente tem a prática. Está tendo a prática? Eu aprendi, eu gostei ou não gostei, porque quem, por exemplo, está assistindo aqui, ou porque tem uma afinidade, ou porque trabalha, ou porque se interessa em aprender. Então, para quem usa, para quem trabalha, o que acontece? Por que não está utilizando? Não teve uma formação mais consistente, não teve depois um curso que pudesse ensinar, pelo menos sobre aquele teste na sua cidade, porque a cidade é longe ou não tem, né, recursos, ou é muito caro, não sei, né? Vamos levantar isso aí. Pode ser. O que está faltando, então? Para o psicólogo se interessar, ir lá buscar, perguntar e saber mais, né? A graduação não foi suficiente porque... Por que eu coloquei essas perguntas agora, algumas específicas? Porque estagiário chega para mim e fala, olha, eu estou fazendo estágio aqui na empresa, mas não aprendi nada, aprendi muita pouca coisa. Às vezes não deu tempo até no período, ou a prática em si não foi, a turma era muito grande. Gente, tem tantas variáveis que eu não posso nem dizer. E não estou assim, culpando ninguém, nem criticando ninguém, não, porque a gente sabe que são muitas variáveis. E a gente está aqui justamente para tentar resolver pelo menos algumas, né? Ou ajudar a resolver algumas. Qual a sua dúvida, então? Então, o que o psicólogo está precisando? Porque são perguntas que vai nos ajudar, inclusive, a melhorar e atualizar as próximas pós-avaliação psicológica. Por exemplo, a pandemia. Nós tínhamos, dentro da grade, já tinha dentro da grade um módulo já falando de contextos emergenciais. Por que eu tinha colocado ele dentro da grade? Vou ser super sincera com vocês. Por conta de Brumadinhos. Porque quando eu fui ver e pesquisar um pouco de Brumadinhos, primeiro com um psicólogo amigo meu, foi fazer o atendimento de emergência lá, e nessa história, o que aconteceu? Tem história de trauma e pós-traumáticos, só que pós-traumáticos não é só em contexto de
coisas, desabamentos, né, dessas coisas que acontecem no Brasil. Elas existem em outros contextos. Então, o que fazia a linha que se encontrava a conexão eram os traumas, era o pós-traumático. Então, por isso que eu coloquei na grade, né, sobre o contexto emergencial, porque todo contexto emergencial, a gente está dentro dele o pós-traumático, existe o trauma. Então, isso é um assunto grande. E aí, com a pandemia, eu incluí a pandemia, né, na grade como um anexo dentro desse módulo que já tinha. Que a pandemia, o que ele causa? Depois de 30, 40 dias de afastamento, isolamento social, a gente já tem quadro, sim, né, de estresse pós-traumático. Então, é um quadro emergencial, ele está dentro desse emergencial, então é um assunto muito atual e muito urgente para a gente aprender hoje. Bom, quais são as crenças do psicólogo com relação aos testes? Gente, coisas que eu escutei também, e vocês devem ter escutado. Eu vou citar aqui o palográfico, né? Que é um teste que a maioria conhece, um teste excelente, mas que andou por aí na vizinhança inteira, né? Mas não deixou de perder a sua validade como teste. Mas por que eu vou estudar isso? Isso aqui realmente vai me levar a algum lugar? Vai me dar algum dado? Isso o próprio psicólogo questionando. A gente tem que questionar e precisa, lógico, a gente tem que questionar. Nós somos investigadores por natureza, né? A gente faz investigação o tempo todo. Porém, uma coisa é investigar, outra coisa é questionar e outra coisa é duvidar de uma coisa que levou-se muito tempo estudando, colocando na prática para poder ser validado, porque teste não é validado assim do nada, leva-se tempo, precisa de um público muito grande, e se validou lá na Inglaterra, não quer dizer que ele é válido aqui, ele precisa ser validado aqui, né? Então, se leva tempo, e a validação não é só validar e aplicar e eu ter resultado, mas se esses resultados realmente são fidedignos. Então, precisa de um outro tempo para estudar esses resultados, para saber se isso aqui realmente chega nesse resultado. Então, assim, a confiabilidade que a gente tem que ter no teste é simplesmente alta, porque ele é muito funcional. Nós é que precisamos estudá-lo, nós é que precisamos entendê-lo, nós é que precisamos saber como aplicar, como corrigir, como codificar aquilo tudo para a gente poder usar a ferramenta na sua completude toda, né? No seu 100%, na sua performance. Então, é nós que temos que estudar a ferramenta. Então, são as crenças que, às vezes, o psicólogo tem que a gente precisa diluir essa crença. Se temos tantas opções de teste, por que a gente não usa? Gente, sinceramente, eu até hoje não consegui responder essa pergunta, de verdade. Não sei por quê, porque eles estão todos lá, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, porque eu trabalho com teste há muitos anos, e pesquiso, e gosto muito. Então, eu sempre olho. Claro que tem alguns que, infelizmente, não voltaram para favorável, e eu espero que ainda volte, porque, sim, eram testes excelentes, mas não tiveram tempo, não tiveram a conjunção, né, para poder serem validados posteriormente, enfim. São critérios aí, controles que a gente também não tem. Bom, mas temos muitas opções, e várias opções em vários níveis, né? Porque temos inventários, temos testes projetivos, e a gente tem muita coisa. E os não testes também, que eles vão auxiliar muito. Então, como ter uma bateria consistente, ágil e de alta performance? Então, por um lado, eu tenho psicólogo que não usa basicamente nada, e tem um outro lado do psicólogo que até sabe que tem um monte de coisa, mas aí como é que faz para montar isso aqui? Então, vamos falar disso aí. O que eu vi na realidade que aconteceu? Aqui, lembrem-se, por favor, que em momento algum a gente faz crítica absolutamente a nada, tá? Porque eu acho o seguinte, que toda ferramenta, ela é utilitária, ela é funcional, é a pessoa que vai saber usá-la ou não, tá? Mas isso aqui são dados, né? Então, vamos trabalhar com dados.
Então, vamos ser bem imparciais quando a gente for criteriosamente analisar os dados. Então, nesses dados que eu levantei de várias formas, por exemplo, empresas, né? 90% das empresas. Bom, gente, eu estou falando de Goiás, tá? Então, eu não estou respondendo, mesmo sendo carioca e tudo mais, mas não fiz esse levantamento fora daqui. Então, eu não posso falar por São Paulo, porque sei que tem gente de São Paulo, não posso falar por Belo Horizonte, né, Minas, não posso falar por Amazonas, já tive aluna, né, até do Amazonas, do Acre, já dei aula lá, né? Então, assim, eu não posso falar por outros estados, realmente. E se eu estiver falando alguma coisa aqui indevida com relação a outro estado, é uma hora ótima de vocês poderem aí citar, perguntar e ficarem bem à vontade, né? Porque a ideia desde o início foi essa, é a gente conversar todos aqui como profissionais, tá? Mas, no levantamento que foi feito em Goiás, nossa realidade aqui é essa. 90% das empresas, um exemplo, tá? Mais 90% das empresas utilizam atenção concentrada, aquele teste que todo mundo conhece, que aprendeu na faculdade, que ele tem mais de 50 anos. Ah, mas é um teste ruim, perdeu validade? Não, 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 absolutamente. Porém, a gente tem um tantos outros de testes de atenção e outros tantos testes de outros tipos de atenção, né? Então, no trânsito, né, já fui coordenadora de pós do trânsito, então o que acontece? Lá, a mesma coisa, utilizando um teste que é excelente, porém, eu cantei a pedrinha, né, para os alunos. Gente, olha só, o mercado funciona assim, do mesmo jeito. Daqui a 2 anos, mais ou menos, o mercado vai exigir testes atuais e as outras atenções que a gente precisa avaliar no trânsito. Isso foi em 2015, quando a lei baixou e os psicólogos tiveram que correr atrás do credenciamento, que era obrigatório a ter, né, no caso, após, para não perder o credenciamento e para obter o credenciamento. Não, deu 2 anos depois, né? O mercado apareceu lá na novidade no Detran. Então, a exigência dos testes, além de atenção concentrada, os outros testes de atenção que são necessários para o trânsito. Então, gente, isso é uma evolução, é normal, o mercado, ele vai puxar a gente, ele vai fazer a demanda e ele vai exigir depois isso da gente. Então, é um teste excelente, mas nós temos outras coisas. Ocasionalmente, utilizam o D2, que ele detalha um pouco mais, né, a atenção concentrada. É utilizado teste de inteligência R1 e G36, muitas vezes assim, sem discriminar. E aqui eu posso incluir até as clínicas de trânsito também, vamos falar delas, porque o perfil é basicamente o mesmo. O palográfico, que é um excelente teste, né? E que é mais usual, até porque ele é muito prático e muito rápido, e a gente vai ver como que a gente vai montar uma bateria com alta performance e muito ágil. E o Coati, que é, né, um teste de orientação que está ligado a profissional, vocacional, que eventualmente é utilizado na empresa. E os testes não restritos a psicólogos são aqueles complementares que até aquele RH que não é psicólogo podia usar e tudo mais, ou utilizá-lo como complemento, ou para alguma coisa específica, zero. Outros instrumentos. O DISC, né, que ele, na verdade, ele descreve um perfil de liderança, um perfil, né, de potencial de liderança, ok? Mas é um teste baseado num software quantitativo, ele não é um teste, na verdade, ele é um instrumento de avaliação, mas, ok, acabou. Cadê a nossa parte aqui, né? Cadê o psicólogo? Cadê a presença do psicólogo? E é isso que, no final das contas, né, os outros profissionais envolvidos, seja na empresa, seja no hospital, ou médico, e aí eles me perguntam exatamente isso. Mas, doutora, isso aqui tá bom, o estagiário podia fazer isso, claro, se o estagiário está aprendendo, ele pode fazer isso. Mas por que então que o psicólogo não está usando e ele está usando uma outra coisa que não é da psicologia? Então, eu vou contratar outro profissional. O que eu posso dizer? Né? Ele poderia estar contratando outro profissional.
Mas porque o outro profissional vai ser melhor ou pior? Não. É porque nós temos instrumentos que nós poderíamos usar, né? E que nós não estamos usando. Porque essa resposta eu não tenho e gostaria de saber. Vamos fazer um outro exemplo hoje que, né, temos aí alto percentual de cirurgia bariátrica, e aí inclui outras cirurgias também. O que hoje é praticado, né, na maioria das vezes? Eu não estou falando que é 100%. Não estou falando também que não existe empresa que não faça. Tem gente que faz. Mínimo de 4 sessões para preparo psicológico para a cirurgia e um acompanhamento pós-cirúrgico. Eu já vi amigo meu com uma sessão liberado para cirurgia, como vai ter gente que só no pós-cirúrgico. Aí tem uma doutora e mestre, a Fernanda, né? Ela é psicóloga, ela é editora da revista, né, de Psicologia e Conexões, no Rio. Ela fala assim, que as pesquisas atualmente mostram características que devemos avaliar nos pacientes, tá? Pois podem causar o adoecimento psíquico no pós-cirúrgico, principalmente o que vem ocorrendo com a bariátrica. Liberar é fácil. O que a gente está vendo muito está sendo as questões no pós-cirúrgico. Porque o pós-cirúrgico, gente, a cirurgia bariátrica ela é muito, abre aspas, simples. Ela não é uma cirurgia invasiva, né? Ela, tecnicamente, ela é simples, digamos assim. A questão é o depois. Com os 20 quilos que a pessoa pesa, com a mudança de hábitos, é outra pessoa. E essa adaptação. Por que esse acompanhamento pós-cirúrgico, né, ele precisa de uma avaliação psicológica para eu poder acompanhar se eu não fiz antes, que seja. Ou, inclusive, para dar restrição e preparar, dentro dessa restrição, esse paciente para ele poder ir para essa variável que ele não podia agora. Ele precisa ser preparado antes, mas eu tenho que ter avaliação psicológica dele. Eu não sei se ele tem sintomas de depressão, eu não sei se ele tem outros sintomas, né, como fobias, eu não sei, eu preciso saber disso. Qual é o grau de resiliência dele para suportar esse depois da cirurgia? Então é muito importante, né, a gente pensar o seguinte, que, gente, olha só, não há um protocolo formal que ele é feito aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, com algumas variações, mas um protocolo do passo a passo do que deve ser o quê, tá? Para eu poder atender uma cirurgia bariátrica ou outras cirurgias que inclui na área de hospital. Eu não tenho protocolo. Então, isso é ruim? Isso é importante a gente saber. Sabe por quê? Porque cabe a nós, somos nós que vamos criar esse protocolo. Vocês sabiam disso? Quem está nessa área, fica atenta, está na hora de você, lá onde você trabalha, fazendo a pós ou não, ou na pós, você estar muito mais apta e segura para criar um protocolo e esse protocolo ser formalizado, sim, tá? Porque isso nós podemos fazer, né? É o nosso trabalho. Para ele depois ser o quê? Compartilhado com os outros estados, com os outros hospitais. Daqui a pouco a gente ter estudos suficientes, né? De um protocolo e o que está envolvido nesse protocolo e quais as diferenciações, ok? Mas que a partir de então nós temos o quê? Um protocolo para cirurgias que nós não temos. E, gente, a área de saúde é assim. Tudo na área de saúde tem que ter um protocolo. A gente tem um protocolo para aplicar teste, tem um protocolo para corrigir teste. É protocolo, isso faz parte da nossa área de saúde. É igualzinho, né? Um piloto, o avião deu defeito, ele não fica apavorado, ele não fica louco, ele não surta. Por quê? Tem um protocolo que ele abre o manualzinho. Primeira coisa, se está acontecendo, se o botãozinho apagou, você primeiro checa isso, depois checa isso. Ele faz exatamente o protocolo. Então, por que a gente tem que ter um protocolo? Porque a gente vai ter segurança, a gente vai saber o que fazer e poder, porque esse laudo, essa avaliação,
ele é entregue para alguém, não é para o paciente saber se ele está bem, não é só isso. Isso é uma demanda, né, da cirurgia, do clínico, do hospital, do médico, porque é uma equipe multiprofissional. Isso aqui eu vou discutir com a equipe para avaliar, então, o médico fisicamente, eu psicologicamente, e assim vai, né? Para dar um ok para o médico, inclusive, lá na hora que ele fizer a cirurgia, ele está seguro que ele está fazendo, e aquilo ali não vai dar problema na hora de cirurgia. Que eu vou estar segura que aquele paciente vai suportar aquela cirurgia, aquela demanda, que é super mega complicada assim depois da cirurgia, né? Porque é um diferencial na vida dessa pessoa muito grande, enfim. Então, saúde tem que ter protocolo. Então, vocês comecem a pensar, quem trabalha nessa área aqui específica, não é minha área específica, mas para quem trabalha aqui, na pós, é uma coisa que eu vou incentivar muito, é a gente, sim, se preparar e sermos autores de alguns movimentos e algumas atitudes que são de nossa responsabilidade, a gente não pode mais entregar isso para ninguém. Ah, mas eu vou causar confusão? Não, muito pelo contrário, isso vai ser estudado, isso vai ser avaliado, isso a gente vai trocar com outros CRPs, com outros hospitais, com outros colegas de trabalho, nós vamos ter que compartilhar, assim, mas nós precisamos começar de algum lugar, começar com um, pelo menos, para ter 2, 3 e chegar num senso comum. Certinho? Bom, então, para que serve a avaliação psicológica, né? É um recurso, ferramenta extremamente eficaz, tá? De análise para tomada de decisão, ok? No psicodiagnóstico, na intervenção que a gente vai fazer, no encaminhamento, na orientação, na seleção e tudo que a gente precisar em qualquer área que vocês atuem, certo? Então, é uma ferramenta importante que a gente tem, que a gente precisa usar mais. Mas para usar, a gente tem que aprender, tem que praticar, né? Ninguém nasceu sabendo, então não tem como. Então, é fundamental que essa estratégia seja bem conhecida. Para ser bem conhecida, eu tenho que começar a aprender e praticar, né? É importante aprimorar, atualizar a prática de adequação dos instrumentos para manter a elevação do respeito profissional atribuído ao psicólogo. E respeito é bom e a gente gosta, né? Porque é muito importante que... e aconteceu no caso da Suzane, né? O laudo do psicólogo em São Paulo, ele não foi incluído dentro do processo final, porque não tinha argumentos consistentes que davam vou ser redundante, a consistência necessária do que era dito no laudo para poder entender o comportamento, para poder entender as atitudes e fazer o quê? Previsibilidade. Porque diagnóstico é isso. Com diagnóstico, a gente tem o quê? Um prognóstico. Bom, até aqui tudo bem? Podemos continuar, ok? Então, vamos lá. Então, pessoas, o que é? Importante, 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 1 milhão de vezes importante, tá? Na aplicação, por favor, seguir o manual. O manual está escrito para isso. O manual é o protocolo. O manual é o nosso protocolo. Não vamos inventar, por favor. Ah, mas se fulano falou, ok, deixa eu só dar uma olhadinha para ver isso mesmo. Olha o manual, a gente pode ter dúvida. Não é vergonha nenhuma, ensino isso para as minhas estagiárias. Não é vergonha nenhuma você pegar o manual e ler na hora de fazer a aplicação, porque é melhor ler para não errar, porque uma hora a gente decora, de tanto fazer aquilo a gente decora. Mas é melhor ler, tá? Para não errar, seguir certinho a instrução para não invalidar o teste que a pessoa está fazendo e jogar tudo fora, né? Então, não é vergonha nenhuma. A gente está lendo o protocolo passo a passo. Daqui a pouco, eu vou fazer isso, né? De cor e salteado. Então, forma de aplicação, seguir o manual. Sempre deve ser exatamente conforme o procedimento, nada de ficar inventando, colocando coisa. Ah, deixa eu ajudar, deixa eu dar um exemplo. Não, gente, não tem que fazer nada. É exatamente o que está escrito ali. A gente não tem que fazer mais nada, porque senão eu vou estar contaminando.
Eu vou estar dando dados e colocando coisas ali que não vai ter depois como eu medir e controlar, que vai deixar ambíguo, vai deixar dúvida. Eu estou tentando ajudar, mas não é assim que funciona. É seguir o manual, é seguir o protocolo. E o laudo, de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Então, dentro da nossa pós, a gente tem um módulo inteiro para falar de laudo, de parecer, como é, escreve. Então, como que a gente, né, exercita isso na prática, porque não é só, olha, está aqui um modelo, não. Vai ter lá alguma coisa que dali vocês vão aprender como daqui eu tiro os dados, em que sequência, o que vem primeiro, como eu conjugo na bateria um teste com o outro para poder ter uma sintonia e ter coerência. Um laudo tem que ter coerência. Não pode ficar incoerente, né? Então, como é que eu vejo essa coerência? Como é que eu coloco essa coerência? O que os testes estão me falando que me dá essa coerência? Que eu já vi aqui quando eu codifiquei e que na hora de escrever eu tenho que dar essa coerência, certo? Porque é isso que vai dar a confiabilidade e a credibilidade do psicólogo no trabalho. Então, vamos lá para a bateria? Então, vamos lá. Aqui, gente, é um modelito, tá? Padrão. É só um modelito de uma bateria simples, básica, mas como a gente faz uma bateria prática, extremamente eficaz e funcional. O que a gente tem que ter, no mínimo, uma bateria mínima, básica, além daqueles que eu mostrei lá, né, que é um testezinho, 2, e pronto, acabou em uma entrevista e olhe lá, né? Então, vamos lá. Um teste de inteligência, tá? Sim, por que não? Vamos pensar que isso aqui é uma empresa, ou escola, que seja. Num outro contexto, eu preciso disso aqui? Não, um teste de inteligência necessariamente eu posso não precisar na cirurgia, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, numa empresa, sim, é interessante. Por exemplo, na avaliação escolar, é interessante. Mas por que eu botei inteligência aqui? Para a gente comparar com um teste que já existia, que todo mundo provavelmente aprendeu, não deixou de ter validade, porém, vamos falar da eficácia aqui. Como eu tinha colocado antes, né, nós temos o G36, G38, né, o R1, temos alguns testes que a maioria conhece, são extremamente usuais, são ótimos testes, né, não estão invalidados. Porém, quanto tempo que se leva para fazer esses testes? Em média, de 30 a 40 minutos. É muito tempo que a gente perde, tá? Com um teste, quando nós temos um teste atual, que a gente já vai ver ele aqui daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, só para vocês terem ideia, né? Nós temos o beta 3 que a gente vai ver. E qual é a vantagem, por exemplo, de usar o beta 3? Porque ele é um teste que mede as mesmas coisas que os outros usam. Mas por que ele acaba sendo mais eficaz? Principalmente pelo tempo que a gente aplica e corrige, que a gente já vai falar já sobre ele. Teste de atenção seletiva. Temos o AC, temos outras atenções que não dá aqui para passar com todos, né, porque o tempo não permite. Mas vou utilizar o teste de atenção seletiva. Seletiva é a mesma coisa que atenção concentrada é uma questão só de nomenclatura, que usa mais aqui, usa menos ali, tá? Vocês vão entender também por que esse aqui está aqui. A questão da formatação. Enquanto o outro, o estímulo é muito pequenininho, e quem usa óculos como eu tem uma dificuldade enorme de ver, e aí independe de idade, porque qualquer pessoa com qualquer idade pode usar óculos. Esse aqui, o estímulo dele já é maior. Ele é muito parecido com a AC, porém o estímulo, né, o códigozinho dele, ele vem num tamanho maior. Então, ele se torna o quê? Ele tira a questão, tá? Por exemplo, né, da questão visual. Quem tem deficiência visual e nesse dia tá com óculos, mas o estímulo é pequenininho, pode comprometer. Se eu esqueci o óculos, o estímulo é pequenininho, pode comprometer. Já nem podia fazer sem óculos, porque dependendo do grau, né? Eu, por exemplo, se eu tirar óculos, eu tô ceguinha, né? Mas enfim. Então, nós temos algumas vantagens nesses aqui que eu trouxe para vocês. Por quê?
Porque eles são testes mais novos, tá? São mais atuais, mas são extremamente eficientes. Um ganha em tempo, né? Outro ganha em formatação. Palográfico está aqui porque ele já é um teste bem popular, não perdeu a fidedignidade dele, mas por que ele está aqui nessa bateria que é customizada? Ágil, porque ele é rápido, né, de ser aplicado, então ele pode ser aplicado individual, em grupo, ele não exige muito material, não tem muito custo. A gente está falando de como planejar a bateria de teste customizada, né? E aqui nós temos duas possibilidades, né? Nós temos um inventário, que é o BFT, que a gente aplica ele online, e o laudo dele, ele já vem pronto. São 7 páginas de laudo, vamos falar dele aqui, por que ele está aqui nessa bateria, tá? Uma bateria que eu posso usar em várias situações, e ela não perde, não compromete. Vamos falar das facetas, né? Que é uma bateria fatorial de personalidade, ok? E da agilidade que ele nos dá, porque ele pode ser aplicado online e já nos dá um laudo pronto. Mas, é porque isso e pronto, vamos facilitar a vida de todo mundo, e aí o teste. Não, não é por isso, tá? A gente vai falar dele e explicar o porquê disso, a qualidade que ele tem como teste. Tem outros que são inventários que são assim, não tem a mesma qualidade. E vamos falar um pouquinho aqui, claro, do teste projetivo, porque temos os melhores testes projetivos, né? Rorschach, por exemplo, é o melhor teste de profundidade, mas exige, claro, é um teste mais complexo, exige uma formação posterior, mas é um teste excelente. Eu falo assim que é o nosso melhor teste de profundidade, personalidade, qualitativo, né? Bom, mas temos ali, e o porquê um e o porquê outro? É porque, em algumas ocasiões, se a gente usou um para teste, a gente pode usar o outro para reteste. Ou se a gente aplicou um e apareceu alguma coisa que exige a gente investigar a profundidade, a gente pode aplicar o outro, né? Bom, e temos assim testes, alguns complementares, que vai depender da situação ou do contexto que vocês vão usar. Por exemplo, escala de vulnerabilidade de estresse no trabalho, ele é extremamente interessante, né? Vamos falar aqui rápido também, daqui a pouquinho, sobre ele. Temos a escala de pilares de resiliência, né? Esse aqui é um teste aberto, né? Que qualquer um pode usar. Ele é um teste complementar, mas ele é interessante. E ele é de muito boa, ele é bem fidedigno nos resultados, né? Temos a escala de avaliação de qualidade de vida no trabalho, mas que a gente até pode utilizar em outro contexto. Então, nós temos alguns complementares para ter uma bateria bem eficiente. Essa aqui é uma bateria, por exemplo, customizada em tempo, em formatação, extremamente eficiente, que eu posso usar em vários contextos. Em todos? Não, aí vai depender, né, da necessidade, da demanda, que eu vou trocar ou complementar adequadamente, ok? Porém, eu tenho que ter, no mínimo, um teste quantitativo para avaliar uma habilidade específica, ok? E eu tenho que ter, no mínimo, esse aqui não pode faltar, eu posso até não usar outro, mas teste de personalidade não pode faltar. Porque, por exemplo, tá? Que acontece? Se eu tiver uma pessoa que foi muito bem no teste de inteligência, né? Se eu tiver um ótimo índice de atenção concentrada, ou de outro tipo de atenção, ou fui bem até numa habilidade, por exemplo, tem o HTM, que mede habilidades verbais, né, numéricas. Deixa eu só terminar essa frase. Porém, não adianta eu ir bem nisso tudo aqui, tá? Nisso tudo aqui, se minha estrutura de personalidade é frágil e problemática. Isso tudo aqui vai se perder. Ou isso tudo aqui, com o tempo, na hora que eu tiver problema, isso aqui vai aparecer. Então, é melhor eu ter uma estrutura boa, firme, forte, e esses aqui vão entrar, porque eu vou tirar proveito mesmo que eu esteja nesses testes aqui no limite, no normal, naquele base média, porque eu vou tirar todo o proveito do que eu tenho, se eu ter uma estrutura de personalidade que é
firme, forte, entendeu? E que corresponde e me dá gás para eu poder superar as coisas que eu vou fazer no dia a dia. Certinho? Pois não, Henrique, pode falar. A Heloísa está perguntando, são esses que se usa na avaliação de riscos psicossociais? Tá, olha só. É uma coisa muito específica, tá? É o que ela está falando, e eu posso fazer uso de um ou de outro, porém, quando a gente está falando aqui de uma bateria, vai depender muito do contexto. Agora, nesses casos, a gente está falando de risco de trabalho, né? E aí já é um contexto mais específico que a gente teria que depois conversar. A Paty, ela me mandaria essa pergunta, tá? A parte para eu poder responder. E eu já mandei até para a consultora, eu acho que, se não me engano, não sei se foi ela ou outra aluna, fez a mesma pergunta, eu mandei inclusive dados com bastante informação. Eu prefiro responder essa pergunta com mais informação, para a gente só não fugir muito do que a gente está falando aqui. Tudo bem, Heloísa, você não fica brava comigo nesse caso, de eu não responder na íntegra a sua pergunta? Mas eu prefiro respondê-la, né, com mais detalhes, porque é uma coisa muito, muito, muito específica. Tudo bem? Tá Heloísa, caso bom. você queira ligar o microfone, Ok? Tá? explicar também, Também não tem problema, gente, à vontade, tá? fique à vontade. Que aí a gente está falando muito específico de risco de trabalho, aí envolve mais coisas aí que vai fugir um pouquinho do nosso tema aqui agora, tá? Falando rapidinho de conceito de inteligência, tá? Binet, em 1905, ele começou a fazer as escalas, mas não foi para buscar o que era inteligência. Na verdade, eram escolas na França, e ali tinham crianças que tinham problemas de aprendizado, e aí o interesse de se medir alguma coisa que pudesse responder o porquê que as crianças tinham problemas e outras não. Então, os testes de inteligência, na verdade, os QIs começaram nessa época, nessa fase, e com essa primeira intenção. Durante a Segunda Guerra, né, aí sim foram levantados mais especificamente, investigados mais, porque eu precisava de soldados aptos para lidar com situações que nunca na vida eles estavam preparados, é igual a gente agora com a pandemia, né, não dá nem para comparar, mas guerra é guerra, pandemia, mas é uma guerra, como se fosse uma guerra, mas esses soldados jovens, e aí como é que eu vou jogar esse soldado lá no meio do fogo, lá no meio do inferno? E aí, ele está preparado, não está preparado? Eu posso confiar? Então, nessa época, começaram até o beta 3, ele começou os estudos, né, o que a gente vai ver, na verdade, historicamente, ele começa aqui também, só que ele hoje está bem atualizado, né? Então, numa investigação mais objetiva, o quê? Das capacidades comportamentais. E, por último, né, nos anos 80, né, o Gartner veio com a teoria da inteligência múltipla, que a gente entende bem hoje que cada teste vai responder aquilo que ele se propõe. Então, se um teste de inteligência está medindo, né, um sequencial lógico, ele não vai medir outra coisa. É próprio muito do pensamento lógico dedutivo. Então, ele vai medir aquilo ali, nada mais do que isso. Outro teste vai medir isso aqui. Então, muito bom para a gente ter claro que cada teste tem seu objetivo. Por isso que a gente precisa montar uma bateria e ter protocolo. Certinho? Então, daí vamos falar do beta 3, né? O beta 3, eu acho legal a gente conhecer os autores, né? Porque, afinal de contas, são pessoas que a gente tem que admirar muito, porque são pessoas que conseguiram trazer para a gente ferramentas para pronto uso, mas que foram eles que validaram e foram correr atrás de dados e pesquisas para a gente, né? Então, a gente tem que respeitar muito os autores de teste e psicólogo. Gente, inclusive eu, tá? Não tô me tirando dessa panelinha, não, viu? O psicólogo não sabe nem nome de nenhum autor de teste, na maioria, tá? Mas a gente precisa saber e respeitar muito, né? Esse pessoal aí que estudou pra gente. Agora, vamos lá. Tempo do teste do beta 3. 5 minutos, tá? Então, enquanto uns levam de 30 a 40 minutos, ele leva 5 minutos. Ele perde a validade? Não, gente, eu já estou usando ele há algum tempo, desde que ele praticamente foi colocado no mercado. Ele é muito bom, tá? Ele é muito similar, segue a mesma linha lógica, tá? Do G38, G36, né?
que são aquelas figuras geométricas, né, que a gente vai complementar. A linha mestra é a mesma, tá? Porém, ele tem a eficácia. E por quê? Ele foi se atualizando, e hoje nós temos um teste que numa bateria a gente consegue ter um resultado muito rápido, né? Quando a gente usa ele. Só que no Beta 3 nós temos dois testes lá dentro. Um que é o matricial, né? Que é o subteste raciocínio matricial, e nós temos um subteste que é de códigos. Esse de códigos, ele é até opcional da gente usar ou não. Ele leva 2 minutos e meio para ser feito. Ele complementa com a atenção, tá? Então, vamos ver o que é isso aqui? O matricial, ele avalia a capacidade de resolver problemas novos, relacionar ideias, induzir conceitos, abstrair-se e compreender implicações. Ele faz exatamente o que os testes de inteligência, G38, G36, outros fazem, tá? Objetivo, claro que com algumas diferenciações, mas o objetivo é esse. E o subteste código, o que ele faz? Avalia a velocidade de processar e sincronizar atividades visomotoras, tá? E organizações espaciais visual de rapidez de resposta. Então, ele é um opcional, tá? O de códigos. Ele tem a ver com a... Deixa eu só voltar um minutinho aqui, tá? Ele tem a ver, tá, com a atenção. Então, ele avalia a rapidez que a gente tem de processar a informação com a atenção que a gente tem disponível naquele momento. Então, ele é bem legal, tá? Não sei, me ajuda aí, quem conhece o Beta 3, quem já usa, por favor, vamos claro, né? A gente não está aqui em momento algum, lembra, para criticar nem nada, mas só para a gente saber se vocês já conheciam, se vocês já usam ele, né? Se vocês já têm ele na prática, até dentro do consultório, muitas vezes a gente usa quando necessário. Conta aí para mim, por favor, né? Quem já, pelo menos, já tinha ouvido falar, ou quem aprendeu ele na faculdade, se já aprendeu na faculdade. Porque, gente, a gente não usa, não é porque a gente é bobinho, não é isso, não. É porque muitas vezes na faculdade a gente não aprendeu, e a gente aprendeu aquele lá, então a gente vai usar o que a gente aprendeu. Isso é uma lógica normal, né? Quanto tempo eu também fiz isso? Até que a gente vê que a gente precisa de mais, porque tem disponibilidade, né? Tá? Então, conta aí para mim. Vamos falar de atenção concentrada aqui um pouquinho. É a habilidade de se concentrar em um estímulo enquanto excluímos outras coisas à nossa volta. Então, essa é um conceito da neuropsicóloga, né, da Cruz. Então, como esses estímulos chegam para a gente? Pelos sentidos, né? Pelo olfato, pelo tato, pelo sabor, né? Pelo visual, pelo auditivo, pelos 5 sentidos normalmente. É assim como a gente recebe o estímulo, e aí a gente vai prestar atenção e concentrar em um. Eu estou conversando aqui com vocês, se de repente passa um carro aí na rua de vocês, faz um barulho enorme, uma moto, e uma batida, com certeza, tá? Vocês vão, o quê? Prestar atenção no barulho, porque aquilo vai assustar. E vão perder, no mínimo, 3, 4 palavrinhas ou a frase inteira que eu falei aqui. Então, né? Nossa mente funciona assim, igual a lei da física. Duas coisas não ocupam o mesmo, é o mesmo objeto, não ocupa o mesmo lugar no espaço, né? Então, a mente é a mesma coisa. Nosso sistema atencional funciona assim, tá? Então, uma coisa de cada vez. Por isso que hoje o celular, né, já é o maior índice de problemas, desastres e acidentes no trânsito. Porque não dá para ter atenção nas duas coisas. Porém, né, todo mundo faz isso. Enfim, mas não devia. É nosso sistema atencional. Uma coisa de cada vez, tá? Bom, então, a atenção seletiva é a mesma coisa que a atenção concentrada. Mas o termo é mais utilizado lá nos países, né? Europa, ou na Alemanha, usa mais falar como seletiva. A gente aqui usa mais a palavrinha concentrar. Mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o teste de atenção seletiva, que a gente vai ver, e temos as outras atenções, que tem outros testes, né? Disponíveis, tem os para trânsito, tem outros que específico. Na parte neurológica, tem algumas coisas também que são necessárias para poder estar avaliando.
Enfim, olha que interessante, tá? O autor, que é o Fábio Camilo, a população que ele é aplicado, e o que é interessante dele, ele pode ser aplicado, inclusive, para piloto de avião. Então, gente, para o piloto que precisa, ele não precisa de uma visão aguçada, porque ele trabalha com os aparelhos, né, em si. Ele tem botõezinhos coloridinhos, né? Então, ele não tem que necessariamente ver um trânsito lá na frente. E se vê, vai ver no máximo nuvens, enfim. Porém, ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar muito atento, porque ele tem que observar o tempo todo, atentamente, se tudo está funcional. Então, é um teste de atenção, tá? Porque o estímulo dele, ele é muito parecido com o AC, porém, né? O códigozinho, ele é maior que o outro, tá? O estímulo, ele é maiorzinho que o outro, então, ele nos dá mais, digamos assim, fidedignidade, porque a gente vai usar o visual, o visomotor. Então, a gente precisa tirar tudo o máximo que a gente tem. Se usar óculos, se não usar óculos, vem enxergando bem, se não vem enxergando bem, que o outro, muitas vezes, despotencializa, né? Mas não perde a qualidade de jeito nenhum. Aplicação, agora, de 2 minutos e meio. Então, basicamente, a metade do tempo do outro teste. Por isso que é customizado. Não é que é um teste melhor que o outro, entenderam? Aqui a gente está montando uma bateria customizada. É um teste de tanta qualidade como o outro, porém, ele é mais ágil para aquilo que eu vou precisar. A correção, botei aqui porque é igualzinha como se faz no outro, certinho? Então, vamos lá. E nós temos os testes projetivos, que eles são mais específicos, né? E eles têm uma excelência qualitativa. Então, eu falo que, para alguns casos, eles são importantes. Por exemplo, dentro de um protocolo de cirurgias e tudo mais, eu particularmente, sou mais a favor dos testes projetivos, para serem feitos, para avaliar a pessoa, porque ali é muito importante eu saber como está a estrutura da pessoa, né? Mas, por exemplo, no trânsito, ele leva muito tempo e lá eu tenho uma turma inteira que tem prazo, tem que entregar para o Detran, então tudo é muito corrido, ou numa empresa com um processo seletivo. Então, eu vou usar um BFP, que é uma bateria que é mais ágil, porém, ele é excelente para reteste, né? Nesses casos, para quem usou a outra bateria. Bom, então, nós temos teste de personalidade, que são inventários, como eu falei para vocês, e nós temos, por exemplo, a fatorial, como temos outras, tá? São questionários, autorrelatos, pode ser de aplicação grupal, etc. E nós temos, então, vamos falar do BFP aqui, que é importante, porque eu separei ele lá para vocês. Ele começa na teoria dos traços, né? E em 32, McDougall apresentou a primeira vez uma explicação sobre isso. A partir daí, então, 5 fatores. Muito tempo depois, que depois lembram que vem 2 guerras, né? Então, muita coisa anda devagar. E aí, em 92, McAdams observou o quê? Que esses 5 fatores se referem a informações fundamentais que geralmente queremos ter sobre as pessoas com quem queremos interagir. Vamos lá, um exemplo bem rápido aqui. Olha só. Quando a gente está de frente com uma pessoa que a gente não conhece, a gente fica, né, no mínimo com receio. Eu não sei quem é a pessoa. Eu posso conversar, eu posso contar alguma coisa, eu não sei. Imagina isso numa situação de emergência ou de perigo. Que é disso aqui, mais ou menos, que a gente está falando, de como reconhecer o outro quando a gente precisa ser muito ágil para fazer isso. Então, por isso que eu coloquei aqui a situação de perigo. Os mamíferos, né, e os bichos, de uma forma geral, nós temos 2 comportamentos que todo mundo já conhece, que é o movimento de fuga ou ataque, né? Assustei, bom, posso, não posso, ou eu vou atacar, ou vou enfrentar, ou eu vou sair correndo e vou embora, ok? Só que tem uma coisa que é específica do ser humano e que foi estudada por Robert Scher. Ele é um neurocientista, e ele nos traz uma informação fantástica, que agora vem explicar muito disso aqui. Nos mamíferos, nós temos uma coisa chamada assim, se o movimento de fuga não deu certo, né? Se a gente olha, tamanho, né? Não adianta eu correr, eu não morri, vou desmaiar, né? Então, se o ataque ou fuga não deu certo,
não dou conta de você. Então, fuga, o desmaio também é um ataque, né? É uma fuga, né? Ou eu saio correndo ou eu desmaio, né? Enfim, se isso não deu certo, o que o mamífero faz? Ele busca um engajamento social. O que é isso? Por exemplo, um cachorro. Quem tem cachorro, briga, o cachorro fica bravo com o cachorro, o que ele faz? E aí, se ele não se vê que ele ali, né? Ele está. Claro que ele não tem o raciocínio, a complexidade humana, é óbvio, né? Dentro do comportamento do canino. Mas tá ali, tô aqui, meu dono ali, enfim. O que o cachorrinho faz? Fuga ou ataque. Se ele não fez isso, tá? Ele entra no engajamento social. Mas como o cachorro faz isso como felino, como canino. É a hora que ele baixa as orelhinhas, né? Ele encorre o rabinho e olha pra gente com aquela carinha assim de que, meu Deus, olha como eu sou, coitadinho. Isso, dentro da hierarquia do bichinho, é um engajamento social. Os mamíferos fazem isso. Vamos dar um exemplo de um humano? Vamos falar de uma velhinha? Essa velhinha está sendo assaltada. Ela está com um bandido ali, ou com um bando de menino, com um revólverzinho bem na frente dela. Bom, o que a velhinha imediatamente, né? Vou correr, não vai dar. Né? Vou enfrentar, dar porrada? Não vai dar. Porque isso, gente, claro, são frações de segundos, né? Eu não paro para pensar nisso. Não, reações automáticas, né, de sobrevivência. O que a velhinha faz? Engajamento social. Meu filho, olha só, eu podia ser sua avó. Por que você está fazendo isso, meu filho? Né? Você não acha que eu estou muito velhinha? Eu não posso te oferecer nada. Engajamento social. Então, hoje a gente vai entender a eficácia do BFP, por isso que ele é um teste tão que a gente dá um valor especial para ele, tão ágil, mas tão eficiente. Quais são os 5 fatores, então, que o McDowell, né, que ele descobriu e que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando? A gente, quando conhece alguém, a gente busca basicamente essas 5 coisas aqui que eles perceberam, né? Faceta extroversão ou fator extroversão, socialização, abertura a experiências, neuroticismo e realização. Vamos ver o que é isso aqui para a gente entender direitinho. Então, as pessoas parecem que querem saber se o estranho ou visitante com quem vão interagir é, primeiro, ativo e dominante, passivo ou submisso. Gente, todos nós fazemos isso o tempo todo, só que a gente não percebe, porque é muito rápido, a gente processa isso muito rápido, tá? Mas quando você vê alguém que você não conhece, numa situação que você não conhece, ou numa situação de perigo, essa é a forma do repertório humano, tá? E aí o BFP, ele rastreia exatamente isso aqui pra gente. Se a pessoa é socialmente agradável, desagradável, se é amigável, distante, né? Se eu posso dar um sorriso, posso me apresentar, não sei. Se ele é responsável, negligente. Se ele é doido, imprevisível, normal, é uma pessoa estável, mais calma, mais tranquila. Muitas vezes a gente se engana, né? Tudo bem, mas, enfim. Mas a gente faz isso. É repertório humano. Se está aberto a novas experiências ou desinteressado, né, do que diz respeito ao cotidiano. Então, esse instrumento psicológico, vocês sabiam que ele foi desenvolvido no Brasil, construído para avaliação da personalidade a partir desses modelos? Vocês sabiam disso? Olha que coisa legal. Quem são os autores? Carlos Henrique, o Cláudio Hutz e a Maria Faria Nunes. Então, eles fizeram essa coisa bem legal de poder validar o fatorial, tá? Na nossa população, trabalhando com 5 fatores. A primeira versão, né, ficou confuso, ambíguo, a pessoa ficava em dúvida para poder responder, não rastreava, não filtrava, então foram reelaborados, depois passou por uma preliminar de 167 questões, hoje nós temos uma versão final de 126 questões. Então, é importante a gente saber, né, que teste que a gente vai usar, por isso que a gente tem que aprender mesmo. Quais são as dimensões? Então, bem rápido aqui. Neuroticismo. Por isso que o laudo dele é grande, eu tenho 7 folhas de laudo, que ele vai me explicar isso aqui bonitinho, direitinho, cada um dessas facetas. Dentro da neuroticismo, nós temos a vulnerabilidade, instabilidade emocional, passividade, falta de energia e depressão. Ele avalia isso aqui. Extroversão, o que ele vai avaliar? Comunicação, altivez, dinamismo, interações. E ele vai explicar isso lá para a gente, o conceito.
porque não é o conceito que eu imagino que não está errado, mas tem que ser dentro do conceito. Vamos seguir o protocolo, né? Socialização, amabilidade, pró-sociabilidade, confiança nas pessoas. Realização, competência, ponderação, empenho, comprometimento, abertura a ideias, liberalismo, busca por novidades. Eu vi uma de vocês, que não está dando para eu acompanhar tudo, falando que usa o beta 3 para reteste. Ok, pode usar, não tem problema usar. Se você usar um, por quê? Se você está usando um teste de inteligência, se por algum motivo acontecer alguma coisa que eu preciso fazer reteste, eu tenho que usar da mesma família, ou seja, outro teste de inteligência, né? Mas, normalmente, o que a gente hoje está sugerindo? Inverter. Deixa o G36 ou G38 por reteste, porque o reteste vai ser para 1, 2 pessoas e você pode ter o tempo aí que você puder para você gastar com aquela pessoa. Aqui você precisa ser ágil. Gente, é sugestão. A gente está sugerindo inverter, porque realmente nosso tempo hoje não é nosso. A gente trabalha para alguém, trabalha para uma empresa, a pessoa precisa tirar uma carteira, a pessoa precisa fazer uma cirurgia, a equipe está solicitando, nós temos datas, né? Então, a gente está se adequando ao nosso mercado, mas sem deixar de ser profissional, sem deixar de perder a qualidade, né? Então, as pesquisas indicam o quê? Que o BFP ele serve tanto para contexto de trabalho, seleção, avaliação, enfim. Contexto da área de segurança, porte de arma, tá? Trânsito, a parte de psicodiagnóstico, orientação profissional, na parte forense, escolar, educacional e até para avaliação neuropsicológica. Então, ele tem uma extensão muito boa. Ele, inclusive, é o teste que vai estar na nossa pós para a gente trabalhar com ele, aprender, aplicar, corrigir, a ler todo o laudo, a interpretar isso tudo, como é que quer dizer cada coisa, tá? Então, ele permite identificar tendências comportamentais, né? Por isso que a gente precisa de uma bateria, porque o objetivo dele é avaliar isso aqui, nada mais do que isso, né? Então, ele é online, então a gente compra o bloco, porque o bloco nos dá as licenças de 25 correções, né? E entradas informatizadas, né? Então, mas ele é a idade, né? Do ensino fundamental completo, né? É o mínimo que a gente pode aplicar a partir daí. As instruções, outra coisa, gente, os testes hoje, os atuais, as instruções estão vindo na folhinha de resposta. Então, quando a gente explica, lê, a pessoa ali também está lendo, né? Oi, Pedro, que bom, legal, né? Que as faculdades já estão atualizando os testes e trazendo para a gente, né? Porque a maioria, na prática, mesmo que, por exemplo, eu vou falar isso, porque eu estou aqui com ela foi aluna minha e hoje ela é professora, né, da pós de trânsito comigo também, porque ela sabe disso, ela vai confirmar. A gente aprende na faculdade a fazer, mas na hora que vai fazer, né, muitas vezes um lugar usa o outro. E, claro, eu entendo o limite. Bom, o que eu vou fazer? Tem esse aqui, eu vou ter que usar isso aí. Ok, eu vou ter que adequar. Mas, muitas vezes, a gente acaba se acomodando, né? Então, eu teria a opção de usar, mas aí acabo usando, muitas vezes, por acomodação. Não estou falando que esse é o caso, tá, Pimentel? Eu só estou usando aqui o exemplo porque são coisas humanas, né? O nosso repertório humano. E aqui a gente quer incentivar, e por isso trazendo, assim, até muita informação, né? E daí uma masterclass mesmo, muita informação para vocês se motivarem, se estimularem a utilizar aquilo que vocês aprenderam, aquilo que está mais novo, aquilo que é não melhor do que o outro, mas que qualitativamente, aonde vocês trabalham, pode dar mais segurança e vocês performarem melhor como psicólogos, entendeu? A ideia é essa. Então, ele não tem limite no tempo, mas geralmente ele não ultrapassa 30, 40 minutos, né? Então, o laudo aqui eu já falei. Enfim, vamos falar de mais um, né? Aquele que eu tinha citado lá. 4 autores. O que ele nos dá? Clima, funcionamento organizacional, pressão no trabalho, infraestrutura e rotina. Gente, quando eu falo trabalho, não é só empresa, não. A gente está falando aqui de indústria, hospital, né? Para colaboradores que trabalham em hospital. Ainda mais, por exemplo, em termos de pandemia, gente. Isso aqui
é interessante para a gente estar avaliando esse pessoal que está trabalhando lá na linha de frente, como é que eles estão, tá? Então, são para vários contextos, né? Aqui falando um pouquinho dele, ele diz aqui que é uma aplicação organizacional. Sim, organizacional por isso, né? Mas em vários contextos organizacionais, tá? E ele tem tabelas para vários tipos de profissão, tá? Então, mas serve para quem é enfermeiro? Serve para quem é um RH? Serve. Ele ali tem as variações e dali a gente pode também fazer algumas associações e conexões também dentro das tabelas, né? Escalas de pilares de resiliência que eu coloquei lá, né? Ele também é bem interessante, é baseado na psicologia positiva, não... Lembra que eu falei, gente? Não importa de que área que o psicólogo é, em que abordagem que ele atua, o que ele utiliza, tá? Esse aqui é só um contexto do teste, mas ele, como ferramenta, ele é bem legal também. Ele é bem útil, tá? E o que ele nos dá? Aceitação positiva, mudança, autoeficácia, bom humor, controle emocional, empatia. Olha só, por que a gente não vai usar se o recurso está ali? Bom, então temos escala de trabalho, de qualidade de vida, que também dá bastante coisa para a gente, né? Relacionado incentivo, suporte. Ele é bem interessante para usar para mapeamentos, para avaliações de desempenhos, enfim, né? Isso tudo eu estou colocando aqui por quê? Para a gente ver que eu trouxe pouquíssimas coisas, basicamente só vou poder citar mesmo e mostrar para vocês que eles existem, né? Mas quanta coisa que a gente tem e a gente não usa e que a gente precisa fazer melhor uso e maior uso de tudo que a gente tem por aí, principalmente agora, né? Falando rápido dos documentos, porque foi outra pergunta que também surgiu, então já respondendo. A questão da formalidade, de acordo com as normativas, né? E isso, gente, a gente tem tudo lá no Conselho, lá no Federal, lá no site. Então, se a gente quiser saber alguma coisa, como eu faço a guarda, quanto tempo, tá tudo lá. É só eu fazer a pesquisazinha que tá lá, tá? Bom, e aquilo que eu já citei, que é o roteiro de um laudo, né? Tem que ter um roteiro do menos complexo para o mais complexo, tem que ter uma sequência, tem que ter um grau de consistência, coerência. E sobre a guarda, né? No prazo de 5 anos, que foi o que me perguntaram, que a gente tem que guardar, né? Responsabilidade, né? Aí, ou da instituição, ou do psicólogo, ou de ambos, dependendo de onde foi feito. O prazo pode ser ampliado em algum caso de determinação judicial. Em caso de extinção do serviço psicológico, então, esses documentos deverão, pelas orientações definidas pelo Código de Ética. Aonde está o Código de Ética? Lá num livrinho que a gente recebe quando forma, e claro que vai atualizando, porque algumas coisas vão modificando, mas que a gente também acessa no site, que está tudo escrito lá do que a gente pode fazer ou deixar de fazer. Para a gente terminar, então, queria ver com vocês, só para a gente terminar aqui, falar rápido sobre a pós-graduação, que já são 9h40, né? E sei que todo mundo já está bem cansadinho, amanhã é outro dia, todo mundo vai trabalhar. E hoje, né, o dia não deve ter sido fácil, mas vamos falar aqui dele. Se tiver alguma pergunta no meio do caminho, o Henrique pode abrir aqui para mim, não tem problema, tá? A nossa graduação chama Pós-Graduação em Avaliações Psicológicas. Eu sou a coordenadora de curso. Nós vamos iniciar em abril, tá? Claro que alguns testes aqui, como eu citei ali no slide, eles vão... eu vou ter que, claro, né, mês a mês, ou quando começar, e à medida que vão tendo os módulos de teste, a gente faz o consulta. Pode ser que um ou outro teste a gente tenha que trocar, né? Por conta do SATEPS, tá? E tranquilo. Mas a gente vai fazer o quê? Trazer o que é da mesma família, né? O similar, não vai trocar por uma coisa que não tem nada a ver. Pós-avaliações, de início dia 24, carga horária 360 horas, que é o que exige um MEC, mais 40 horas. O que são essas 40 horas? Eu vou falar no final também, tá? Vou falar só de alguns aqui, dar algumas modalidades, por quê? Vocês vão ver que é dividido em blocos, tá?
Nós temos o primeiro bloco, que é daquelas informações que são básicas, fundamentais, que não pode faltar. Psicopatologia e psicodiagnóstico, tá? Quem vai dar esse módulo é a Cristine, ela é presidente do IBH no Rio, né? Ela é nossa convidada. Ela trabalha na área de saúde, já foi coordenadora e gerente da parte toda do Hospital Oncológico no Rio de Janeiro, trabalhou por muito tempo com doentes terminais, hoje ela tem Instituto IBH, que é o Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada, ela trabalha com consultório, com clínica. A filha dela também seria nossa convidada, a doutora Lislier, que é psiquiatra, porém, infelizmente, ela está com um problema de saúde que não é Covid, mas que não sei se até a data, né, ela vai estar em estado de saúde para poder sentar e dar uma aula, né. A questão é uma cirurgia complicada, tá tudo bem, graças a Deus, mas não sei se o médico vai liberar ela para poder estar conosco, mas o bom é que está tudo certinho e a Cristine vai estar presente, mas ela domina tanto um assunto quanto o outro. A Lislier viria como um bônus para a gente aí, né, nessa pós. Conceitos fundamentais da avaliação, compromisso ético, quem vai dar esse módulo para a gente é o nosso presidente aqui do CRP, né, de Goiás, que é o nosso mestre, o Adson, que sempre faz parceria conosco, comigo, faz parte sempre da minha equipe, e por aí vai. Nós temos aqui mestres, né, especialistas, doutores. Eu vou estar presente em alguns módulos, principalmente nos GTES, que são minhas especialidades. Qual é o grande diferencial dessa pós de todas as outras pós, tá? Do Brasil, de verdade, posso falar isso, porque vocês vão entender por quê. O último módulo, tá, que se chama Inteligência na Análise de Desenhos Projetivos, esse módulo não tem nenhuma pós no Brasil, ele está sendo lançado agora. Ele está sendo lançado esse ano, vamos ver se eu vou dar conta, né, porque a editora, que eu sou coautora em outros livros, né, que não é só eu, são mais vários coautores dos outros livros, eu já mandei, né, o livro para lá, e essa semana eu tive a boa notícia que ele foi avaliado como texto, como conteúdo, né, porque a editora avalia, ela não vai correr o risco, né, de colocar o material no público, é uma editora do Rio de Janeiro, e eles aprovaram meu livro, que se chama Inteligência Visual nas Trilhas do Inconsciente, que é exatamente essa ferramenta aqui, que eu estudo há muitos anos na prática, né? E agora estou colocando isso no livro, usando uma ferramenta que é a inteligência visual, que não é minha, é de uma historiadora de arte, que eu peguei a ferramenta e utilizava sem saber, né? E aí, quando eu vi que existia e que realmente, de fato, tinha um nome, que é inteligência visual, e aí, dentro do processo, né, de observar. O que é inteligência visual? Ver o que não está visto claramente. E ela mesma fala no livro assim, ver o invisível. Então, vocês vão aprender a codificar coisas que vocês nem imaginam que estavam bem na frente de vocês, mas que vocês não estavam vendo. Então, eu espero que eu consiga até o final do curso, da pós, né? A ideia é a editora está programando para a gente conseguir fazer isso na virada de 2020 para 2022, né? Porque eles estão com uma demanda lá, então vai entrando na fila. E né, meu sonho é eu conseguir estar com esse livro em tempo, no final, para a gente poder ter ele dentro do nosso módulo, né? E claro, para quem for matricular e fizer após, a gente, claro, que vai fazer umas gracinhas, sim, que... e, claro, eu faria isso com o maior prazer do mundo, que é sortear entre os alunos alguns exemplares, que ele vai fazer parte da bibliografia do nosso módulo. Então, a gente vai fazer isso. Bom, e seria o quê? Mais uma ferramenta que nós vamos ter para poder, para quem trabalha, né, com isso também especificamente, ou não, e começar a utilizar, tá? Porque no livro eu não falo só como, mas ensino
né, até usando mais ou menos o roteiro, como ela faz no livro dela, porque eu fui aprendendo também, para poder metodizar, né, o que eu fazia, e depois eu passo para desenhos mesmo, né, de pessoas que cederam, né, muito gentilmente, para eu poder utilizar no livro. Aí eu vou ensinar o passo a passo, o protocolo passo a passo de como vocês vão aprender a fazer isso, tá? Então, não é só um livro para vocês verem mais uma coisa, mas é para aprender mais uma ferramenta para quem gostar, quem quiser utilizar ou quem tiver interesse, né? A prática supervisionada, para a gente terminar aqui, ela complementa com 40 horas. Por quê? Nós não podemos ficar responsáveis por essa prática supervisionada, não vamos dar supervisão, ela vai ser supervisionada pelo local aonde vocês vão fazer prática, tá? A gente achou importante incluí-la, porque seria muito bom se todos pudessem aprendi porque os testes vão ser aprendidos na prática, né? Então, não é olhando, não, vocês vão fazer, vocês vão aplicar, auto-aplicar, enfim, tudo na prática. De eu poder exercitar isso, porque se eu posso exercitar isso, eu tenho como tirar dúvida, algo que não aconteceu aqui, porque não dá para acontecer com 2, 3, 4, mas vai acontecer com um público maior. Então, seria muito interessante vocês escolherem um dos módulos, um dos temas, para poder fazer atividades para prática, né? Para exercitarem isso lá fora. Então, para poderem aprender na prática aquilo que vocês, então, aprenderam na prática aqui, porém, ganhando uma experiência maior. Então, daí essas 40 horas em que o aluno vai buscar dentro dos seus espaços, da sua cidade, à vontade, no tema que quiser. Por quê? Eu não vou fazer a supervisão disso. Vocês só vão ter que me entregar um documento, tá? Carimbado, lógico, né? Pelo lugar, pelo consultório. Pode ser consultório, com outro psicólogo, não tem problema, tá? Aí cada um profissionalmente vai escolher o que lhe cabe, o que lhe convém, o que é mais acessível, inclusive, tá? A atividade, ela é mais ou menos padronizada, tá? Que é um teste, uma bateria, o que seja, dependendo do que vocês vão escolher, né? Para poder aplicar numa sequência de aplicação, correção e um laudo, tá? Numa certa quantidade de pessoas. Que não existe aqui um tanto maior, um tanto menor, mas para vocês poderem ter essas 40 horas aí para absorverem e que eu acho que seria muito lógico como a gente faz os estágios dentro da faculdade, né? Eu acho que é uma sequência lógica, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre isso depois, vou orientar no que precisar, vou fazer o que for necessário para ajudá-los, né? Para quem fosse matricular, e durante todo o curso, né? Para o aluno poder escolher e conseguir um espaço para ele poder conseguir fazer isso, tá bom? Então, assim, também não tem nada de complicado, certo? Bom, então, para a gente fechar aqui, nós temos ainda 3 masterclass durante o curso, tá? Esses são para os alunos e todos os convidados que quiserem participar. Ele também vai ser aberto ao público, porque nós temos 3 assuntos muito importantes e muito atuais, que seria importante vocês estarem, né, participando. Um deles, que é a neuroterapia, diagnóstico e técnicas e intervenções. É uma coisa muito nova no nosso mercado para o psicólogo. É a minha especialização. Nós só tivemos aqui em Goiás, né? Não sei fora, pode ter, mas aqui nós só tivemos 2 turmas, né? Aqui quem é a pessoa que tem mais experiência, que é o Gastão Ribeiro, que é de BH, ele tem o Instituto do Trauma, é um profissional fantástico, meu mentor também. E nós temos coisas muito importantes para trazer, que são muito eficientes, né, para atender pacientes em várias ocasiões, em várias situações. Psicologia e direito, falar da síndrome da alienação parental, devido a tantos divórcios, a tantas separações, né, a questão do abandono da criança. Então, tema também que está muito, muito, muito atual. Então, aqui nós vamos ter provavelmente uma juíza, eu estou conversando com ela, para ela falar dessa parte mesmo, de como que está acontecendo isso e até da importância, né, da presença do psicólogo nesses casos para acompanhar. E uma masterclass falando sobre a avaliação psicológica infantil, porque é uma demanda, ela não entra na nossa pós,
ela inclusive é uma pós inteira, né? Nós vamos ter um espaçozinho, porque eu acho que seria importante que a gente tenha uma quantidade muito boa aqui de interessados, certo? Então, Henrique, eu acho que a gente pode abrir aí para quem tiver pergunta, alguma coisa. Ah, só mais uma coisa, né? Instagram da Carmen, tá? Carmen com N, de navio, risoto com 2 E's e 2 T's. Então, nos acompanhem lá, a Faculdade FGI, Faculdade de Gestão e Inovação, né? Então, nos acompanhem, né, através do Instagram, tanto a faculdade quanto a Carmen, né? Espero tê-los como seguidores, não para ter mais seguidores, mas para ter mais pessoas para a gente trocar muitas figurinhas, muitas informações, porque eu acho que ser profissional é isso, é a gente poder compartilhar coisas que são boas, não é para mim nem para você, mas para aquela pessoa que precisa de ajuda, que é o nosso paciente. Eu acho que é pensando nele. Então, quero agradecer demais a presença de todos, mas está aberto aí a perguntas, né, a dúvidas e o que vocês quiserem, tá? Por gentileza. Mas agradeço demais a atenção e o horário, né? Para todo mundo poder descansar. Beijinho no coração, né? Antes de poder fechar, né? Obrigado, Fabiane. Pessoal, queria agradecer todo mundo aí que participou imensamente. Deixei aqui na caixa de comentários aqui as redes sociais da Faculdade FGI, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. No YouTube a gente vai subir daqui, imagino que até amanhã a gente já suba o vídeo já com a aula inteira na íntegra lá, para quem quiser rever, quem quiser dar uma revisada, quem quiser indicar para algum amigo também. Deixei aqui também na caixa de comentários o formulário para você solicitar o seu certificado de participação, certificado de horas. Vou enviar aqui novamente daqui a pouco. E também deixei o contato da consultora responsável pela pós. Quem tiver interessado, quiser saber qualquer coisa, já deixei aqui o número, já deixei o nome e também deixei o link direcionando ao WhatsApp da pessoa. Você pode clicar nesse link e ela vai te atender no máximo até amanhã. Amanhã de manhã, cedinho, ela já vai estar te atendendo, ou se não, hoje à noite mesmo. Agradeço demais vocês, vou estar enviando aqui novamente os links. Estou botando aqui um agradecimento, né? Dia 24. Grato a todos, viu? E espero ter contribuído, mesmo para quem não já tem pós ou veio aqui assistir para, né, atualizar, e agradeço demais, né, de vocês poderem, né, estar aqui também contribuindo, porque é sempre muito bom a gente saber que nossa profissão, eu já falei isso em outras vezes, né, nem tinha falado aqui hoje, mas nós somos anjos, sim, né? Nós temos, sim, uma coisa muito bonita, que é estar sempre do lado das pessoas que precisam para ajudá-las, né? Sendo com muito respeito, com muito profissionalismo, é quase como uma função de um anjo. Sem ser um anjo, claro, né? Somos humanos, mas somos anjos. E eu gosto de falar isso para as pessoas, porque nossa profissão é uma coisa linda, 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 maravilhosa. E a gente tem que dar muito valor para ela, sabe? É o meu boa noite para vocês. Esse é o link, Henrique? Qual é o link do YouTube aqui? É o último link, professora. Ah, tá. Certinho. Vai também sair no LinkedIn? A Masterclass, não. A Masterclass a gente vai subir só no YouTube por conta do formato mesmo. Por isso que eu perguntei. Mas é o contato da FGI, né? Tá, por isso que eu perguntei, porque realmente... Aí até que dia que pode matricular? Aí é com o pessoal aí, quem